Paulo, nessa carta a Timóteo, é muito pessoal. Ele está escrevendo não para uma igreja e não tem na mente problemas institucionais, eclesiásticos em si. É claro que ele lida com diversas questões, mas ele está escrevendo para quem ele chama de filho amado na fé, Timóteo, alguém que ele tem um amor muito grande, um carinho, alguém que ele considera como filho, né? Assim, alguém sobre que ele se sente muito responsável. Então, a carta inteira é muito pessoal, né? A gente lê os livros da Bíblia, lê a Bíblia, às vezes sem trocar essa lente, né? Você lê Salmo como se estivesse lendo Timóteo, lê Gênesis como se estivesse lendo, os Evangelhos. E, na verdade, a gente deveria se educar, se preparar para ler correspondências, para ler poesias, para ler histórias, porque são coisas diferentes. Então, não dá para você ler o texto de Timóteo tentando encontrar uma história nele. Não dá para você ler os evangelhos com um olhar dogmático, procurando doutrinas nos evangelhos. Os evangelhos não são doutrinários. E não dá para, sei lá, ler de novo Timóteo tentando, né, ter um olhar de profético, né, de uma história profética, como a gente lê no Primeiro Testamento. Bom, então Timóteo é o quê? É uma carta, né, e a gente se despede dessa primeira carta hoje, uma carta escrita por Paulo para o seu discípulo querido Timóteo. E a gente começou essa carta lembrando que Timóteo foi alguém que era, no nosso linguajar, filho de crente, neto de crente, mas que precisava se tornar crente. Não, vamos lá, é alguém que precisava ter um encontro com Deus. E ele, muito cedo, aprendeu, junto de sua mãe e de sua avó, essas Sagradas Escrituras. E o texto que a gente lê hoje, Paulo faz essa citação, lembra Timóteo desse começo da fé dele. E depois a gente vê Paulo sendo muito pessoal na instrução. Timóteo é alguém que era da equipe de Paulo. Paulo tinha uma equipe que viajava com ele, viagens missionárias, e eles plantavam igrejas, eles ajudavam na formação dessas igrejas, e Timóteo era um desses companheiros muito próximos a Paulo, e de quem ele sentia muita falta, mas em quem ele confiava muito. E Paulo, então, escreve essa carta para Timóteo, que está em Éfeso, né, na cidade, na Turquia. E Éfeso, uma cidade que fica ali já quase na parte bem ao sul da Turquia, né, quase Líbia, Síria, né, aquele trecho. E é uma cidade portuária, está perto, né, de um porto. Hoje não tem mais esse porto, tudo assoreado lá. Precisava de uma dragagem, viu? Luiz. Mas é uma cidade muito efervescente, conhecida na antiguidade por abrigar o grande templo da deusa Diana. Então, era uma cidade romanizada, era uma das cidades onde a presença do exército romano era muito forte. E tem uma igreja que nasce nessa cidade, em Éfeso. Paulo é quem funda, né? é quem planta essa igreja. E depois de alguns anos, em suas viagens missionárias, ele manda que Timóteo, fica lá um pouco. E ele começa a escrever cartas para Timóteo, para orientar Timóteo em como conviver com essa igreja. E aí uma das coisas que a gente estudou e aprendeu foi que, de fato, Timóteo não era o pastor dessa igreja, não era o líder dessa igreja. Essa igreja tinha líderes constituídos, tinha presbíteros, tinha anciãos. Mas Timóteo fazia parte dessa liderança e era alguém enviado por Paulo para estar lá. Então percebam que era uma liderança diferente, talvez, do que a gente está acostumado hoje na maioria das igrejas, né? Era uma liderança compartilhada, né? Você tinha os anciãos, você tinha presbíteros na igreja e você tinha esse discípulo de Paulo, esse Timóteo, que, por ser discípulo de Paulo, também exercia essa função de coordenação, de liderança, e isso era tão rico para ele.
Vamos ler então, Flavinho. A gente hoje retoma o versículo 11 do capítulo 6, vai até o 16 e pula para o 20, porque no domingo passado a gente parou no 10 e depois fez do 17 ao 19. Então, pronto. Percebam como a carta é pessoal. Quanto a ti, homem de Deus. Que elogio, hein? Foge dessas coisas. Nós vamos ver aqui alguns verbos que Paulo usa nesse final, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para eles, porque eu acho que isso dá o tom dessas orientações paternas. Percebam que é um pai na fé escrevendo. Então, a primeira é, quanto a ti, homem de Deus, foge. Foge dessas coisas. Que coisa que Paulo está pedindo para Timóteo fugir? Os textos, os versículos anteriores, do 1 ao 10, Paulo falou sobre o amor ao dinheiro. Lembra, né? A gente falou, né, da tríade, né? Sexo, poder e dinheiro. E Paulo, para Timóteo, no livro, falou sobre todas elas. E aqui, hoje, ele está terminando, diz, olha, foge dessas coisas. Foge da tentativa desesperada e louca de enriquecer. Foge da cobiça. Isso vai fazer você se perder. E nós estudamos isso no domingo passado. Procura, e aí ele diz, olha, você vai fugir disso que é ruim. E o que você deve procurar? Talvez na sua versão esteja escrito, siga, né? Mas são ordenamentos fortes de Paulo. Siga, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Percebam que essas coisas, por si só, a gente poderia chamar de virtudes, e são reconhecidas na ética como virtudes. Mas o Paulo não está dizendo, olha, procura isso, ou aquilo. Por quê? Porque a piedade sozinha pode ser pervertida, porque o amor sozinho pode se transformar em paixão, em ciúmes, porque a fé sozinha pode engessar, endurecer o coração, e se você não tiver o amor junto com ela. Então, Paulo fala para ele procurar um combo de coisas, porque essas coisas se complementam e essas coisas fazem com que a gente, de fato, cresça e consiga viver essa vida de piedade que ele está chamando. Procura a justiça, a piedade. A justiça sem Deus é uma justiça vingativa, sabemos disso, né? Vemos como é a nossa justiça humana. Nossa justiça humana, e a gente tem, né, por estar em Brasília, diversos operadores do direito aqui, adoro essa palavra, operadores do direito. Aprendi aqui, nunca entendi o que significa, mas beleza, né? Imagina, operadores da engenharia, sei lá, ninguém chama a gente assim, que bom. Mas temos diversos operadores do direito, né? E eles entendem, sabem disso, né, pela vida, porque a justiça que a gente opera, ela é meramente retributiva. Ela é vingativa, tem um código, fez isso, toma aquilo. Desculpa, não estou querendo simplificar. Estou dizendo que ela não produz vida, ela não vai produzir transformação. No máximo, ela serve para aplacar o desejo de vingança do ofendido, para dar um senso de equidade para quem está de fora e, veladamente, vamos nos livrar dessas pessoas que a gente não gosta, né? Vamos botar elas num lugar apartado, porque assim a gente talvez tenha paz, né? Eu não vou citar de novo Não vou citar, ok. E aí ele diz, olha, a justiça procura a justiça, a piedade, a fé, e eu não vou me alongar em cada um das coisas que Timóteo devia procurar e Paulo recomenda, mas entenda que ele não fala delas individualmente. Ele está pedindo, olha, essas coisas se complementam e devem andar juntas. Elas sozinhas vai fazer você desequilibrado, vai fazer você capenga, vai fazer você alguém que, embora perseverante, iracundo, porque você não tem mansidão. Embora cheio de amor, sem a misericórdia que faz esse amor se transformar em ação pelo próximo. Muito bem. O primeiro foi foge, o segundo foi procura. E aí o verso 12 ele continua. Combate o bom combate da fé. Na lição de vocês talvez diga milite o bom combate da fé. Temos um militar aqui entre nós. O texto aqui fica bem carregado de metáforas militares. Paulo está falando por uma cidade onde a igreja devia ter uma série de militares. Estamos falando de um lugar, né, onde o exército romano era muito presente e o linguajar militar estava permeado. Então ele diz, olha, milita o bom combate, a fé é um combate. E aí é que eu queria chamar, né? Às vezes a gente romantiza a nossa vida cristã. Mas Paulo está lembrando que a vida cristã é luta, é combate, é guerra mesmo. E ele diz, olha, faz esse combate, combate o bom combate. Por que, Timóteo? Porque tem combates que não vale a pena.
tem combates que não são bons combates. Tem combates que são por vaidade, tem combates que são por arrogância, tem combates que são por cobiça, tem combates que são por inveja. Mas há bons combates que devem ser combatidos. Combate esses combates. Combate o bom combate da fé. Conquista, e aí de novo uma linguagem militar. A vida vai ser conquistada. Conquista a vida eterna a qual foste chamado. Lembra? Chamados e escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. A nossa salvação, ela é operada pela graça, depende de Cristo, mas ela é trabalhada pelas nossas escolhas. Desculpa. Ela é trabalhada pelas nossas decisões no dia a dia. Então ele fala, olha, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna ao qual foste chamado. Falamos sobre milita, no conquista, tem algumas traduções vão falar assim, toma posse, e aí ele vai para o 13, né? Não, perdão, no 12 ele ainda diz, combate o bom combate da fé, conquista a vida a qual foste chamado, como reconheceste, aqui eu queria frisar, como reconheceste numa bela profissão de fé em presença de numerosas testemunhas. Paulo está falando de algo singular e que a gente não encontra muito no Novo Testamento, que foi o momento em que Timóteo, diante de outras pessoas, professou a sua fé, comunicou a sua fé. E foi por isso que eu fiz questão, né, de falar hoje de manhã da nossa classe de batismo, e que no dia 11 os nossos batizandos farão sua profissão de fé. Né? Olha que momento marcante. Paulo, no finalizar da sua carta, lembra Timóteo daquele momento em que ele, consciente, de livre e espontânea vontade, maduro, inspirado pelo Espírito Santo, diante da igreja. Eu não sei exatamente em que igreja Timóteo estava, Paulo não se refere, acredito que não seja Éfeso, imagino que seja, né, na cidade em que Timóteo morava, mas ele, diante dessa igreja, faz uma bela profissão de fé. Olha que lindo, né? Assim, a profissão de fé foi algo, a comunicação da fé dele foi algo tão espontâneo, foi algo tão verdadeiro, que marcou Paulo. E ele diz, olha, você foi chamado para isso, conforme você reconheceu na sua bela profissão de fé, em presença de numerosas testemunhas. E aí ele continua, ordeno-te, mando-te. Perceba que não é uma linguagem convidativa, amorosa, sugiro. De novo, né? O pessoal do direito, né? Peço que vocês, data venha, né? Salve o melhor juízo, que tal? Não é uma sugestão. Paulo está demandando. Ele é pai na fé de Timóteo, ele está preocupado com Timóteo. E ele vai dizer para ele, ordeno-te na presença de Deus. E agora, se ele falou da profissão de fé de Timóteo, olha a quem Paulo vai chamar de testemunha. Ordeno-te na presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e na presença de Cristo Jesus, ele só chamou Deus e Cristo para testemunha dele. E da presença de Cristo Jesus, que deu testemunho, e aí olha diante de quem Jesus deu testemunho. Diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé. Olha que comparação linda que Paulo está fazendo aqui com Timóteo. Né? Fala, Timóteo, assim, combate o bom combate, guarda, vença, assim como você deu profissão de fé. E olha, agora eu estou te conjurando, estou te ordenando, estou mandando, diante de Deus e de Jesus, que também fez uma bela profissão de fé diante de Pilatos. O que Jesus podia ter feito diante de Pilatos? Um monte de coisa, né? Podia ter sucumbido, podia ter ajeitado as coisas, contornado, convencido Pôncio a matar quem estava atrás dele. Falou assim, Pilatos, você e eu sabemos, né, como é que funciona esse negócio. O pessoal quer a minha cabeça porque eu estou ameaçando o poderio deles, porque a minha presença faz com que o templo, a religião do jeito que ela está, seja questionada. Então, né, você sabe que o malfeitor não sou eu. Veja aí o que eu faço e veja sou eu que ameaço, ou veja o que eles fazem, estão fazendo e veja que ameaça. Jesus não faz isso. Né? Jesus faz uma bela profissão de fé. E qual foi a bela profissão de fé? Vocês lembram como é que foi essa conversa de Jesus com Pilatos? Né? Pergunta assim, olha, se você é Deus, então, né, diga que você é Deus. Você é mesmo Deus, eu estou dizendo. E o que Jesus responde para ele? Pois, olha, você está dizendo. Jesus não precisou se envaidecer ou se encher de si. Essa é a lembrança que Paulo traz a Timóteo.
numa bela profissão de fé. E a gente vai para o 14. Outro versículo, outro verbo que ele, de novo, impõe, né? Que, de novo, ele marca essa conversa com Timóteo. Guarda o mandamento. E nessa versão, não sei se na versão de vocês vai ter, ele acrescenta um segundo, conserva-te. Guarda, conserva. Perceba, ele pede para ele lutar, para ele tomar posse, conquistar. Agora ele vai falar para ele guardar e para ele conservar. Percebam que são ações que requerem esforço. Vou repetir. A nossa salvação é por graça. Não há nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. Sabia disso, né? Não é você estar aqui todo domingo, perfumado, arrumado, alguns nem tanto. Não é você não vir, não é você fazer orações todos os dias, ou você deixar de fazer orações todos os dias. Não é você contribuir ou deixar de contribuir que vai fazer com que Deus ame mais você. E detalhe, nem que ame menos você também. Né? Porque o amor de Deus é incondicional. É como... Por isso que, né, a Bíblia compara esse amor, né, Deus por nós, ao amor de uma mãe com um filho. Né? Assim, se o meu filho penteou o cabelo ou não penteou o cabelo, você não vai achar você não vai amá-lo mais ou menos por isso. Mas pense que o amor de Deus ainda é muito além disso. E aí, pense que nessa relação de Paulo com Timóteo, ele fala assim, olha, guarda, conserva isso que eu estou te falando. Por quê? Porque na vida cristã vai ter momento em que você vai ter dúvida, que você vai fraquejar, que vão vir ondas que são maiores que o seu barquinho, e você vai achar que vai sucumbir. Às vezes você vai até naufragar, e você vai estar lá em cima de uma tábua, não à toa chamada de tábua de salvação. Né? Você vai estar lá segurando. Mas o Senhor vai estar ali com você. E é isso que ele está dizendo, guarda, segura. Resista no dia mau. Se te mostrares fraco no dia da batalha, quão pequena é a tua força. O Evangelho não se trata de uma ilusão que nos faz atravessar um portal que nos blinda a vida. Ah, como seria, né? Falei assim, olha, a partir de agora você não vai mais correr risco no seu emprego, seu carro não vai ter nem pneu furado e sua família jamais pegará nem gripe. Desculpa. Você não vai mais ter problemas financeiros para comprar comida, você vai ter todo o dinheiro do mundo. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e aí eu fui um pouco mais incisivo, né? Eu disse assim, olha, quem promete dinheiro, fama e comida é o diabo. E foi assim que ele tentou Jesus no deserto. Vocês lembram, né? Ele vai e fala assim, ó, se você quiser, eu te dou todo o dinheiro do mundo. Depois ele, se você quiser, eu faço todo mundo te adorar. E se você quiser, você pode pedir que os anjos tragam e te alimentem e tragam pão para não acabar mais. Pedras se transformam em pães. Você pode pular daqui de cima e você vai ser guardado. Nossa, o Evangelho não é aí. O Evangelho mostra um outro caminho. Mostra que ainda que, como a gente leu com Paulo, né, a gente citou isso no domingo passado, ainda que me falte, ainda que não tenha, ainda que tenha acontecido, ainda que esteja difícil, Ele está conosco. Essa é a promessa. Ele está conosco. E Paulo está dizendo isso para Timóteo. Resiste, guarda. E aí ele rompe numa adoração. Ele não se contém ao refletir sobre o que ele está dizendo. Olha, guarda o mandamento conservando-se sem mancha e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que fará aparecer nos tempos estabelecidos. Hoje, a gente conversando na nossa classe, eu disse que, conversando com eles, né, que a gente passa o Primeiro Testamento todinho na expectativa da chegada do Messias. E tem um homem abençoado, chamado Simeão, que ele pega Jesus no colo, que era um profeta, e ele diz assim,
agora, Senhor, o Senhor pode descansar esse homem em paz, porque eu vi a esperança de Israel, eu peguei a esperança de Israel. Mas todos os outros, Moisés, Abraão, Davi, Elias, Eliseu, Isaías, Ezequiel, Jeremias, sonharam em ver o Messias e morreram sem. Aí eu disse para eles, a história do Segundo Testamento é a nossa esperança na volta de Jesus. Temos uma história de cristianismo de 2000 anos, mostrava um mapa para eles e dizia assim, olha, Paulo está escrevendo para esses cristãos em Roma, e a gente chama de livro, né, aos romanos, mas, na verdade, para aquela pequena igreja em Roma naquela época, e ele está escrevendo de um lugar na Ásia, porque ter sido enviado da Judéia. E o Evangelho depois chega na Europa, né? Desculpa, ele escreve da Ásia para a Europa, e na Europa esse Evangelho depois é pregado nas Américas. Até perguntei para eles, e aí, quando foi que o Evangelho chegou nas Américas? Aí eu já tomei um tapa na cara, porque eles me lembraram das missões e dos jesuítas, né? Porque eu já estava tendente a dizer que o Evangelho só tinha chegado quando os protestantes chegaram, né? Que bom que os meus alunos são abençoados. E me levaram, eu falei, é verdade. Tivemos aqui as missões, tivemos aqui os jesuítas que pregaram o Evangelho, né? Entre os índios e tantas outras coisas. E hoje, nós, Américas, Brasil especificamente, e nossa igreja, né, de uma maneira tão generosa e amorosa, estamos lá abençoando a Ásia, a África, enviando missionários, né? E assim o evangelho. E aí, nessa nossa expectativa. E quando vai vir? E quando vai vir? Não sei. Não sei. Essa é a nossa esperança. Esperança o quê? Que um dia ele virá. E se eu não sei por quanto tempo demorou, né? Alguns vão dizer lá 2.000, 3.000 anos desde a primeira profecia, né? Até que Jesus de fato viesse em carne. E ele veio, o que eu posso dizer para nós é, ele voltará. Aquele que veio, voltará. Então, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, guarda, se conserva, porque vai chegar esse dia. E aí ele rompe, ele diz, olha, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que fará aparecer nos tempos estabelecidos. Sabe o que significa isso? Que ele não sabia quando. Ele falou assim, eu não sei. Eu andei com Jesus, depois dos outros, eu me encontrei, ele na verdade, se encontrou comigo, né, no caminho de Damasco, me mandou proclamar aos gentios, eu tenho sido servo dele, você sabe muito bem a minha história, Timóteo, mas eu não sei quando, mas uma coisa eu sei, irá acontecer. E aí ele diz, o bem-aventurado e único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, o desejo de todo homem, né? Que habita numa luz inacessível. Consegue imaginar o que é uma luz inacessível? Porque, na verdade, a luz é o que dá acesso, né? A luz, ela permite que você enxergue, veja, mas Deus está tão acima que a luz, onde ele está, Paulo foi poeta aqui, né? A luz dele é inacessível. É como se ele dissesse, né, que as curvas se tornam paralelas. Desculpa, é a minha maneira, né, limitada de fazer uma poesia. Que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele glória e poder eterno. Amém. Ele saiu dos comissionamentos que ele estava dando, rompeu num cântico de louvor, ou seja, há poesia em cartas também, tá? E aí ele retorna. Ó Timóteo, verso 20. Ele vai repetir 2 verbos que ele disse antes. Guarda o depósito. Guarda aquilo que eu tão preciosamente te passei. Guarda os ensinos que eu te dei. Sabe, nós conversamos sobre como cuidar da família. Nós conversamos sobre como cuidar da igreja de Deus, como se portar diante de mais velhos, como se portar diante de mais novos, como cuidar de mulheres, como cuidar dos homens, como se portar diante dos jovens. Ele foi cuidadoso em falar como se cuida, ou como você deve se portar com as mulheres que não se casaram ainda. Trata elas como? Vocês lembram como é que ele fala? Trata elas como filhas. Como filho, olha que delicadeza. Ele vai falar sobre o governo da igreja. Olha, você vai separar homens assim, que sejam de boa fama, que tenham reputação lá fora. Não importa ser só aqui dentro
das quatro paredes, mas que as pessoas que trabalham com ele do dia a dia deem bom testemunho dele. São esses que você vai separar para dar bom testemunho da igreja, para que o nome de Jesus não seja blasfemado. Então ele vai falando de cuidados, de coisas tão práticas da vida dele. E são 4 textos que ele, na primeira carta de Timóteo, ele separa e fala assim, e foge das discussões, foge das altercações, não caia nessa cilada de tentar prevalecer pelas suas palavras. Não são as suas palavras que prevalecem, mas aquilo que você faz cheio do amor de Deus. E aí ele chega no final e diz, guarda esse depósito. Foi muito caro para mim, Timóteo, te passar isso tudo, né? Colocar essas coisas preciosas dentro de você. Ele olha Timóteo como um depósito. Lindo isso, né? Guarda esse depósito que eu te dei. Paulo está se despedindo, né? Foge dos falatórios ímpios. O primeiro era guarda, o segundo é foge. Hoje em dia, alguns não gostam de falar muito de fuga, né? Fuga parece derrota, fuga parece uma perda. Fuga, às vezes, é a melhor coisa a se fazer. Tem coisas que a gente não vai conseguir vencer. E aí, qual é o melhor jeito de não sucumbir? É fugir. Cíntia sabe que tem alguns botões no meu comportamento. E aí, na hora que esses botões são apertados, o melhor que eu tenho a fazer é fugir da convivência social das pessoas. Porque se eu ficar junto, talvez eu vá machucar. E eu preciso entender isso. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que na vida, nas coisas, a fuga também é uma vitória, porque a fuga na fuga você se reconhece como incapaz de vencer aquilo. Mas reconhece que, na sua ausência, ou seja, sem a sua última palavra, sem o seu último ato, sem o seu último, sei lá o que, seu último brado, né? A situação ainda vai ser melhor do que se você tentar, ou do que se você continuar. É uma maturidade que vai contra o nosso senso. Porque a nossa vontade não deixa barato. Se você tem, você pode até perder, mas perde, como é que é o linguajar? Atirando. Perde atirando. Ou seja, não dá mole. O conselho de Paulo é foge. A gente tem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que fugiram para a vitória, né? José foi um. Lembra da história? José, no Egito, sendo tentado pela esposa do chefe, a esposa do chefe se insinua. Como eu admirava ele na adolescência, falei, cara, esse cara... Vou até beber água. E José foge. Foge porque ele não ia conseguir resistir. Fuga não é derrota. Fuga é a conscientização da nossa limitação e a certeza de que Deus vai fazer, Deus vai resolver de uma melhor forma, porque eu não vou conseguir. Entrou naquela discussão que você já sabia de antemão que não devia, silencia e vai, cara, e foge. E continuar vai ser pior. Digo por experiência própria. Foge dos falatórios ímpios e das objeções. E aqui, uma outra coisa para a gente meditar um pouco, da falsa ciência, da pseudociência. Ah, que tema cotidiano, que tema que pulula, né? Que está aqui no nosso ideário hoje, né? Porque hoje a ciência está aí. Se há alguma coisa de que a humanidade se orgulha é da ciência. E mais do que isso, eu acho que eu vi um meme, era engraçado, acho que tinha um cara assim, como se ele estivesse lendo alguma coisa numa tela, ele falava assim, agora eu vou deixar
minha especialização em saúde e vou falar de geopolítica, né? Falando sobre, né? Era guerra, né? Agora eu sou especialista nisso, né? 3 minutos de lida no Twitch e a gente já se torna o doutor em o que quer que seja o assunto do momento. Como isso envaidece, e como isso é pernicioso, e como isso é antigo. Foge da pseudociência, sabe dessas coisas que, na verdade, tem aparência, mas não é? Para quê? A gente... Acho que os profissionais liberais, em geral, né, tem essa... Até estava brincando com a Lu ontem, eu falei assim, Lu, agora que você é coach, né, brincando com ela, obviamente, né, Lu, psicóloga, olha lá, ela vem formada e tal, mas, né, você imagina, né, mas a psicologia agora... Olha lá, olha lá. A gente na engenharia está um pouco acostumado, né, com essa questão de, enfim, não, porque eu tenho um amigo que é mestre, que já construiu, pega o projeto dele, vamos colocar aqui, etc. Não, a gente não precisa de profissionais competentes, né? Basta essa pseudociência, né? essa ajeitadinha, essa superficialidade, essa frivolidade que a gente faz em tudo, né? Não, a gente não precisa comer comida, basta um fast food, né? A gente não precisa orar, basta rezar um texto já pré-escrito. A gente não precisa ler a Bíblia, a gente vai tirar um versículo da caixa de promessa, ou agora a gente tem essa caixa de promessa que é uma bênção para quem não leu nada, mas, enfim, que você pega... Não, versículo do dia, Babeli, eu li, completei minha leitura diária, e a gente vai fazendo isso. Não, eu não tenho tempo com meus filhos, não, mas quando eu estou com ele, eu pego e levo-os para o cinema. Tá, né, eu não assisti uma série com ele, né? Cadê as qualidades das relações? Né? A gente está aí vivendo de frivolidades. Pseudo-vidas, pseudo-verdades, pseudo-relacionamentos, falsas conexões. E acho que a pandemia também trouxe isso, né? Vocês percebam que quando a gente se separou, quando viu, né? Com quantas pessoas de fato a gente mantinha relações, né? Quantas relações eram apenas circunstanciais? E pior, quantas pessoas que tiveram que ficar juntas e que se perceberam que não tinham relações, não tinham relação, não tinha comunicação, não tinha envolvimento. Foge dos falatórios, foge dessas pseudociências que engordam a mente, que incham, né? Mas que, na verdade, afastam as pessoas. Por tê-la professado, alguns se apartaram da fé. A nossa fé é frágil. A nossa fé, de fato, precisa ser elaborada, conquistada, guardada. Ela precisa ser conservada todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque senão a gente enfraquece, a gente cai. E aí Paulo está preocupado com Timóteo. Paulo está tenso com Timóteo. Paulo está sofrendo. Percebam que num texto da carta diz assim, olha, eu quero ir. Eu quero ir aí, mas se eu não for, é isso que está escrito. É isso que você deve fazer. E a gente estava lendo Romanos, e Paulo aos Romanos escreve de maneira similar no primeiro capítulo, fala assim, olha, Romanos, Roma, a igreja em Roma não foi fundada por Paulo, tá? Não se sabe quem fundou a igreja em Roma. Roma era a capital do império. Muito provavelmente cristãos chegaram em Roma depois de convertidos, terem encontrado o evangelho ou na própria Judéia, ou em algumas dessas cidades da Ásia, né, da Grécia, da Turquia, por onde o evangelho tinha do próprio Egito. E Paulo ouve falar da fama desses cidadãos romanos, da igreja que está lá, e fala, quero ver vocês. Ainda não consegui, tenho sido impedido. E aí eu comentei, né, com os meninos que estavam lá, né? Falei, percebam que Paulo tinha desejo de fazer coisas que ele não conseguia. E pensam, nós estamos falando de Paulo. E pensam, nós estamos falando da obra de Deus. Eu quero ir visitar Roma, quero estar com vocês na igreja, porque sei que isso vai ser uma bênção. Mas aí Deus parece que tinha talvez outros planos. E a gente, né, ao final, Paulo foi a Roma. E como é que ele foi a Roma? Vocês lembram como é que Paulo foi a Roma? Foi como? Preso. Espera aí, Paulo, você vai.
Você quer visitar a igreja? Você vai. Mas o meu plano é outro. E Paulo foi preso para Roma. E aí eu dizia para os meninos, eu falei assim, olha, os nossos desejos não são, não devem ser colocados em Deus para que Ele simplesmente realize. Porque senão você não está lidando com Deus, está lidando com o ídolo. É o ídolo que você pede uma coisa e oferece outra em troca. Essa é a relação com o ídolo. Para o ídolo vocês entenderam. A relação com o ídolo é tomar lá da cá. Você vai oferecer para o ídolo alguma coisa sua, você vai oferecer seu tempo, você vai oferecer dinheiro, você vai oferecer sei lá o quê, e vai esperar que esse ídolo te resolva. Com Deus, a gente não oferece para receber, a gente oferece a nosso louvor, a nossa oração, e apresenta o que deseja o nosso coração. E Ele, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, no seu tempo, realiza o que Ele quer, como quer. A nossa dificuldade de depender, e acho que Paulo trata muito disso com Timóteo, né, a partir do exemplo que Paulo mesmo dá para ele, é o que às vezes nos afasta de Deus. Porque nós vamos achando que a gente é cada vez mais autossuficiente. Porque a gente trabalha, a gente conquista, a gente compra as nossas coisas, a gente paga as nossas coisas, a gente consegue ajudar outras pessoas e a gente vai. E aí eu perguntei para eles assim, qual é a maior fonte de energia da Terra? Qual é a maior fonte de energia da Terra? O Sol. Quem é que sustenta o Sol? Quem é que liga e desliga o Sol todo dia? Quem é que faz o Sol ficar na distância que está da Terra? Porque se tivesse mais próximo, não tinha vida porque a gente estava queimado. Se tivesse mais longe, não tinha vida porque estava tudo congelado. Quem é que faz com que a Terra gire em torno do seu eixo e assim permita que a parte que se aqueceu se esfrie? E aí a gente tem a condensação, tenha ventos, tenha marés, tem lua. Percebam que a coisa mais essencial, a coisa que dá mais energia para a Terra, não tem a menor influência da nossa capacidade. É risível achar que a gente conquista algo por nós mesmos. Falei para eles assim, quanto vocês pagaram? Tem gente vendendo ar já, né? Cuidado. A água. As coisas essenciais. E a gente acha que governa, que manda, que dirige. Ah, Timóteo! Timóteo somos nós. Sabe, Paulo está escrevendo para nós, hoje, 2000 anos depois, e digam, fujam dessas coisas. Segue a justiça, o amor, a piedade, a fé, a mansidão. Milita o bom combate. Toma posse da vida eterna todo dia, conquista. Olha, eu te ordeno, eu mando. Foge das coisas que estão te contaminando. Foge dos falatórios, daquilo que está roubando o seu tempo. Conserva-te incorruptível. Tenta se separar dessas coisas, se conserva. Eu lembro da tua profissão de fé. Eu lembro quando você, de fato, diante de uma quantidade de pessoas, disse o quanto você amava Jesus, tinha conhecido Jesus, o quanto isso tinha mudado a sua vida. Lembra você disso. Jesus teve a oportunidade de fazer isso diante de Pôncio Pilatos. Você está tendo aí todo dia diante dessa congregação. Guarda esse depósito que eu estou te dando, Timóteo. Guardemos esse depósito, Betesda. E que a graça esteja conosco. Amém. Paulo termina essa carta desejando o que ele já tinha desejado no começo. A graça de Jesus, essa graça que nos abraça, essa graça que nos faz um, mas que nos faz um não nos tornando um purê de batata. A gente não é.
esmagado e Deus não consegue reconhecer. Não, nós somos indivíduos, estamos mais para... Batata sauté? Eu sabia que eu ia mandar mal nessa metáfora. Está chegando a hora do almoço, né? Mas Deus nos conserva. É a diferença de você fazer, né, dessas comidas, né, elaboradas por bons chefes, e a gente tem alguns aqui. Obrigada, né? Pronto. Você não é purê, é batata frita, obrigado. Não sei se melhorou muito, mas enfim, a ideia está aí. Estejamos juntos, né? Estejamos juntos nas nossas individualidades, nas nossas complementariedades. Nós nos complementamos, queridos. É lindo o corpo de Cristo, nós nos complementamos. Estou vendo os irmãos ali, e que alegria, a gente vai poder comer comida orgânica, abençoando, sendo abençoado. Deus os abençoe. Que alegria ter vocês conosco. Que a gente consiga fazer isso muitos domingos, os abençoando e sendo abençoados por isso, comendo comida de verdade, né? Comida não só pura no sentido de que, né, foi bem nutrida, mas também né, as mãos que fizeram isso com carinho, e isso para nós é lindo. Que a graça esteja conosco, Bethesda, que a gente não se esqueça dessas coisas. Nós vamos continuar no domingo que vem com uma outra carta, com um outro Timóteo e um outro Paulo, porque os dois já não são mais o mesmo. Um Paulo mais velho, um Paulo que está enxergando o fim da vida já, e um Timóteo mais maduro, talvez mais robustecido, mas que precisa desses conselhos do Pai. Que a gente esteja com o coração aberto para que o Espírito Santo fale conosco. Pai querido, que privilégio, Senhor, foi podermos caminhar com Paulo e Timóteo nesses domingos, ouvindo, Senhor, esses conselhos como filhos amados que somos teus. Assim como Paulo escrevia para Timóteo, entendíamos essas palavras como tuas para nós nesses dias, nos orientando, nos ensinando, nos admoestando, nos mostrando o caminho a seguir. Que possamos, como dizem os últimos versículos, guardar este bom depósito que o Senhor colocou no nosso coração. E assim, Senhor, edificarmos uns aos outros, edificarmos a Tua igreja, edificarmos vidas que se achegam a nós, e o Teu Evangelho ser anunciado, Senhor, por meio também daquilo que fazemos, falamos, da maneira também que reagimos. Assim, Deus, nós te oramos, te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça esteja convosco. Amém.